Evangelho de Lucas, capítulo 5. A história conta que Jesus Cristo estava no lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. E ali Jesus Cristo vê dois homens num barco e ele se aproxima deles e fala, sobe no barco deles e começa a pregar, né? E aí logo em seguida que ele termina a pregação, ele fala para eles saírem com o barco mais adiante. E aí ele fala para Simão, né? Lança as redes. E aí Simão ele responde para Jesus: Senhor, nós passamos a noite pescando e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra iremos lançar. E aí eles lançaram do lado que Jesus Cristo mandou eles lançarem a rede. E aconteceu que as redes se encheram de peixes, né? De modo que quase o barco que eles estavam ia a pique. E Pedro, vendo outras pessoas, né, acenou para eles para que aquelas pessoas viessem ajudá-lo. E aí, quando eles recolheram ali as redes, né, Simão Pedro ele falou para Jesus: afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Ou seja, Pedro ele reconheceu ali a divindade do Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, não se preocupe, de agora em diante tu serás pescador de homens. Isso aqui é o princípiozinho ali do Evangelho de Lucas, capítulo 5. A gente encontra ali uma pesca maravilhosa, né? Acabou de acontecer ali uma pesca maravilhosa. Pescadores profissionais, pescadores que já tinham costume. E aí, como a palavra diz aqui, eles passaram a noite pescando e nada apanharam. E aí, quando Jesus Cristo declarou a palavra, né? Lança-te do outro lado do barco, a rede, lança a rede do outro lado do barco. E aí, o que aconteceu foi que Pedro se maravilhou. Ele, sendo pescador profissional, nada apanhou na noite. Jesus Cristo, com uma palavra, né, estabeleceu a bênção sobre a vida daqueles pescadores. Da mesma maneira que comigo e com você. Apenas uma palavra do Senhor da nossa vida é transformada. E com Pedro não foi diferente. Ele passou a ser pescador de homens, ou seja, um ganhador de almas. A palavra diz que ele junto com os seus sócios deixaram os barcos e passaram a seguir a Jesus. Continuando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Estando ele numa das cidades, veio à presença dele um homem coberto de lepra. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Se aproximou de Jesus Cristo ali logo em seguida, depois que aconteceu essa pesca maravilhosa, né? Jesus Cristo estava lá em uma determinada cidade e veio até ele um homem coberto de lepra e se prostrou diante de Jesus. Senhor Jesus, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Jesus Cristo não contou história. Eu quero ser limpo. Verso 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício de Moisés, que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e as grandes multidões afluíam para ouvir e serem curados de enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares desertos e orava. Ele quem? Jesus. Quanto mais ele falava, não conte para ninguém, mais a fama de Jesus Cristo aumentava. E Jesus Cristo estava orando no secreto com o Pai. Verso 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentado dos fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e introduzi-lo diante de Jesus. Aqui Jesus estava ensinando numa casa. E ali pessoas trouxeram um paralítico, né? E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo no eirado, ou seja, subindo no telhado, abriram um buraco e colocaram o paralítico diante de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo ele declarou:
filho, perdoados estão os teus pecados. Declarou para o paralítico, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus, eles murmuravam entre si, né? Quem é este homem que até pecado perdoa? Só quem perdoa pecado não é Deus? E aí Jesus Cristo, ele, né, teve ali um diálogo com os fariseus, né? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu digo ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda. E assim aconteceu, o paralítico ele tomou o leito e andou. Está registrado aqui no verso 24 do Evangelho de Lucas, capítulo 5. Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios. Mais uma vez, quando Jesus Cristo ele entra na vida de uma pessoa, prodígios, milagres, maravilhas acontecem. Aconteceu na vida de Pedro, aconteceu na vida do leproso, e agora está acontecendo na vida do paralítico. Aconteceu também na vida do paralítico. Aqui a gente aprende algumas lições, né? Aquele paralítico ele teve amigos que o introduziram diante de Jesus. Introduziram naquela casa, apesar da multidão ali estar cercando aquela casa, do paralítico não conseguia entrar pela porta. Ele teve pessoas que se dispuseram a ajudá-lo e levá-lo até a presença de Jesus. Logo em seguida, Jesus Cristo ele teve compaixão daquele paralítico. E ele perdoou não só os pecados, né? O principal quesito de enfermidade que o paralítico encontrava era o pecado, o perdão. O perdão dos seus pecados. Jesus Cristo não foi logo com a cura, ele foi logo com o perdão. E aí, logo em seguida, veio a cura. Verso 27. Passadas estas coisas, saindo viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Os publicanos quem eram naquela época? Era como se fossem os cobradores de impostos. Na verdade não era como se fossem, eles eram cobradores de impostos. Era como se fosse um funcionário público. Ou seja, mas quando Jesus Cristo passou por ele, imediatamente ele deixou a coletoria, deixou a escrivaninha dele e começou a seguir Jesus. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus discípulos, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias jejuarão. Sim. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Pois o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Aqui o que acontece aqui? Jesus Cristo ali no banquete lá que o Levi, o publicano, deu, ele declarou, Jesus Cristo ele falou, né? As pessoas sãs não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Jesus Cristo falou sobre o pecado. Logo em seguida ele falou sobre o vinho, a parábola do vinho, a parábola do remendo em vestes novas. Ninguém tira veste nova e coloca um remendo velho. Não. O que Jesus está falando?
para mim e para você, para que o novo de Deus venha às nossas vidas, nós precisamos se despir do velho. Ele fala que vinho novo se coloca em odres novos, e para que ambos se conserve. Ou seja, o novo de Deus para vir em nossas vidas, nós precisamos deixar o passado, deixar o pecado. Se você assistiu esse vídeo até aqui, considere se inscrever nesse canal, curta, comente, compartilhe, para que mais pessoas sejam ministradas através dessa palavra. Até a próxima.